Aí em agosto é muito sugestivo, uma vida a gosto de Deus. A gente tem que aprender a viver a gosto de Deus, porque a gente já aprendeu a viver a gosto de muita gente. A gente já aprendeu a viver a gosto das nossas próprias paixões, a gente já aprendeu a viver a gosto do jeito que as outras pessoas querem e acham que tem que ser. Só que o doador da vida, Ele que nos deu a vida, Ele sabe como que a gente tem que viver, e Ele sabe de fato o que é a vida para nós. Eu tenho que viver a gosto de Deus, porque sem Ele não tem vida. A gente acha que o que a gente tem, do jeito que a gente acha, pensa, e foi criado, e foi colocado, nossa visão sobre as coisas, a gente acha que entende algo sobre a vida. Mas Deus é aquele que nos deu a vida. Eu preciso aprender a viver a gosto dEle, não do meu jeito, mas do jeito de Deus. E como que a gente faz isso? A vida foi criada por Deus e para Deus. Ele criou o ser humano para a glória dEle. Tudo que Deus fez é para a glória dEle. Tudo que Deus fez é para glorificar o nome dEle e é para manifestar o poder que Ele tem. O Senhor Criador, Ele mantinha um relacionamento íntimo com o ser humano. Todo dia, na viração do dia, no pôr do sol, o Senhor se encontrava com o ser humano para conversar, para bater papo, para dar orientações, porque Ele é o doador da vida. Mas a partir do momento que esse homem, essa mulher, que receberam ali a liberdade de escolha, e eles escolheram migrar para um caminho, porque Deus fez tudo perfeito, e Deus deu liberdade para o ser humano, Deus deu liberdade, e aí naquele momento de curiosidade, eles decidiram entrar numa outra área, e desobedeceram a Deus com essa liberdade. Tudo aquilo que Deus fez de forma perfeita, e colocou na mão do ser humano para cuidar, a partir do momento que eles desobedeceram ao Senhor, eles acabaram deturpando e manchando tudo aquilo que Deus fez de forma perfeita, inclusive o relacionamento do ser humano com Deus, o relacionamento do ser humano com a natureza, o relacionamento do ser humano com o próprio ser humano. Haja vista como a gente vive hoje em dia. Ontem, meu pai relatou que estava andando de carro, e aí o cara levou um toquezinho assim atrás, né? O cara bateu no carro do cara da frente. O cara que bateu já saiu com um pau na mão. Ser humano não sabe mais lidar com o ser humano. Isso não é desde agora não, é desde que o pecado entrou no mundo. Existe uma sede no ser humano de buscar pelo divino. Um dia eu estava ouvindo uma conversa no restaurante, dois caras conversando, falando assim, mas a religião foi inventada, a Idade Média tem religião. Eu fiquei pensando, gente, desde que mundo é mundo, as pessoas buscam o divino. Os povos originários faziam isso, faz fogueira para poder se comunicar com o divino, com o que é sagrado, isso é normal, o ser humano tem essa sede, por quê? Porque foi Deus que criou o ser humano. Só que por que o ser humano parece procurar e às vezes não encontra? Porque essa ligação, essa conexão foi deturpada pelo pecado que entrou no mundo. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe que tem que perdoar, sabe que tem que abraçar, mas às vezes a gente tem problema de lidar com isso. A gente tem problema de lidar com a morte, por exemplo, porque não foi Deus que criou a morte. Por isso a gente tem problema com ela. Ela veio no pacote do pecado que entrou no mundo. O ser humano tirou Deus do centro da sua vida e colocou a sua vontade como condutora da tua vida. É o que eu quero, é o que eu estou a fim de fazer. Seu corpo, suas regras. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser sair, eu saio. Se eu quiser ficar, eu fico. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu não quiser falar, eu não falo. O ser humano passou a viver de acordo com as suas vontades. Se isso fosse o bastante, estava todo mundo bem. Mas muita gente vivendo pela sua própria vontade, hoje se encontra o quê? Frustrada. A minha mãe, meu pai, era osso duro de roer. Minha mãe mais ainda. Meu pai era mais relax, né? Mas minha mãe tinha não. Eu e minhas irmãs aprendemos o não. Mãe, posso ir na casa da fulana? É da igreja. Não vai, não. Todo mundo da igreja vai. Você não é todo mundo da igreja. Eu não conheço a mãe da fulana. Mãe, mas ela é membro da igreja. Não interessa, não é minha amiga, não sei. Não vai. Então minha mãe era marcação acirrada. Você acha que na infância, na adolescência também. Eu tinha 17 anos já. Falei, vou estudar na casa de um colega. Que colega? Vai para onde? Você não tem 18 anos ainda não. E eu aprendi lá em casa assim. Mas tem filho que era tudo sim. Mãe, posso puxar o cabelo da minha colega? Pode, filho. Pode rabiscar a parede? Pode, filho. Hoje tem um monte de mãe assim, né? Pode. Onde meu filho não é bem-vindo, eu não vou. Aí a criança, é aquela. Pode tudo. Tem adulto hoje que foi criado assim, que pode tudo.
Se isso fosse sinônimo de ser muito bem, não estaria depressivo, não estaria frustrado com a vida, porque teve muita liberdade para usar, teve muito sim para ouvir, então por que está frustrado? Está triste, está cansado? Se ser livre o tempo inteiro e viver de acordo com a vontade fosse algo bom, estava todo mundo bem. E a gente vê que não é por aí. Onde está a vida? Como que eu vivo a vida? Aí Deus se transforma em homem para mostrar o que é a vida. Ele veio na terra em carne. Jesus Cristo veio aqui. O Deus encarnado. Para mostrar como se vive. Como é que Jesus viveu? A gente tem que fazer essa pergunta. Ele vivia de acordo com a sua própria vontade, mas ele era o próprio Deus. Mas Deus é Pai, de forma didática, coloca o Filho para mostrar aqui na terra como é que se vive. E numa das orações ele disse, que seja feita a sua vontade, não a minha. É pautado por Jesus, é olhando para Jesus que eu aprendo a viver uma vida a gosto de Deus. Porque a vida de Jesus foi perfeita e aprovada pelo Pai, pelo Deus Pai. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então, se eu quero ter uma vida a gosto de Deus, eu tenho que olhar para um exemplo, e esse exemplo se chama Jesus Cristo. Se Jesus não viveu pelas suas vontades, quem sou eu para viver pelas minhas? Quem eu acho que eu sou? Se Jesus ali, suando sangue, teve que enfrentar toda aquela situação por obediência ao Pai, por uma missão superior a qualquer outra coisa, quem sou eu para colocar as minhas questões acima de Deus? Uma vida a gosto de Deus é uma vida parecida com Jesus. A vida de Jesus na terra era conduzida por Ele mesmo? Não. Mateus capítulo 4 vai dizer o seguinte, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Está bem específico. Foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Para onde? Para o deserto. A vida de Jesus foi conduzida. A minha vida agora também precisa ser o quê? Conduzida. Por quem? Pelo Espírito Santo. Ele sabe o que é melhor para mim. A vida de Jesus era conduzida pelo Pai, conduzida pelo Espírito Santo. E o que ele faz? Todo dia de madrugada, para se manter firme na missão, ele tem uma vida de oração firme. Essa é uma vida a gosto de Deus. Você pode esquecer tudo que eu vou falar nessa noite. Mas se você lembrar disso, uma vida a gosto de Deus, uma vida parecida com a vida de Jesus, está ótimo. Você chega em casa, abre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e se entope deles. Pastor, não cumpri meu plano bíblico esse ano, não importa. Abre a Bíblia, fala para Mateus, Marcos, Lucas e João e se diverte. Ah, mas já acabou de ler, lê de novo. Acabou, lê de novo. Acabou e lê de novo. Deixa o evangelho entrar na tua cabeça. Porque às vezes a gente acha que a gente quer mudar e vai mudar com a força do nosso próprio braço, mas é a verdade que nos liberta. Então se encha da verdade, porque ela vai te libertar. Por isso que eu não me importo com as pessoas. Nossa, mas a pessoa está assim, vai para a igreja. Meu querido, é só entupir aquela pessoa do evangelho. Deixa ela se entupir do evangelho. Ela pode vir aqui. Um dia eu fiz essa oração aqui, era época de carnaval. A gente estava falando sobre amar os outros. E eu falei, Senhor, nos dê oportunidade que pessoas possam aparecer aqui fantasiadas, para que a gente possa demonstrar o seu amor por elas e treinar o nosso olhar, trocar o nosso olhar julgador pelo nosso olhar de Jesus. E eu estava de olho fechado aqui orando, o Ministério de Louvor já estava aqui para cantar, quando eu abri o olho estava um casal fantasiado lá atrás, cheio de purpurina. A mulher com aquelas roupas transparentes, não sei o que, eles olhando assim para a igreja, quase chorando. Aí eu estava ali na porta já para cumprimentar o pessoal, aí chegou o irmão, caramba pastor, que oração rápida é essa respondida, né? Para já o Espírito Santo, opa, vocês oraram isso? Vai ter um impacto, vai sair da igreja, vai ver uma mulher quase nua na porta da igreja. Vai ter que ter olhar de amor. Por isso que a gente tem que se entupir do evangelho. Não me importa se a pessoa vem assim, que vem assado, mas está assim, está capenga, mas se entope do evangelho. É o evangelho que vai mudar você. Em nome de Jesus. Talvez a gente imagine uma vida a gosto de Deus marcada por estereótipos religiosos. Ah, uma vida a gosto de Deus é aquela pessoa que usa roupa tal, que fala de um determinado jeito.
Eita, profeta, que eu te digo. Eu acho que isso é uma vida a gosto de Deus. Uma vida a gosto de Deus é aquela pessoa que vive o tempo inteiro na igreja. Será? Eu também fui rato de igreja, fui criado em igreja desde que eu nasci. Fui apresentado na igreja bebê e não saí mais. E eu posso te garantir que eu conheci muita gente que já estava na igreja antes de mim e não era flor que se cheire. E tinha estereótipo religioso. Como eu vim de uma denominação batista, sempre fui batista, tinha um estereótipo. Uma vida a gosto de Deus na cabeça de um bom batista, de um religioso batista. É uma pessoa muito organizada, uma pessoa dizimista, porque tinha um quadro na igreja do lado de fora, em ordem alfabética, e o seu envelopinho estava lá, com o seu nome, e o envelopinho do lado de fora ficava assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, você tinha que preencher, botar do lado de fora o valor, o envelope ia para a tesouraria, voltava para o quadro. Se você fosse lá, você tinha que pegar o teu envelope de novo, você via, o irmão não ofertou em março, não dizimou em junho, era desse jeito. Para um bom batista, você tinha que participar das programações da convenção. A toalha tinha que estar impecável, as coisas da ceia tinham que estar bem. Mas quantas pessoas com esse estereótipo eram as mesmas que pagavam a empregada para tirar a virgindade do filho? Vivia na igreja. Não se engane pelos estereótipos, gente. Uma vida a gosto de Deus não é atividade, serviço religioso o tempo inteiro. E quando isso não te abençoa, te adoece. Aí tem um monte de desviado por aí, adoecido, porque se entupiu de atividade religiosa, de serviço religioso, mas não conheceu o Evangelho. E achava que estava tendo uma vida a gosto de Deus. Pastor, então eu vou parar de trabalhar na igreja? Não, gente, tudo na vida é um equilíbrio. É saber onde o pai trabalha e trabalhar junto. Igual Jesus falava, o meu pai trabalha e eu trabalho também. O pai está trabalhando aqui, eu trabalho aqui também. E tem hora que Deus vai falar, descansa. Deixa comigo. Onde a gente vai concluir essa mensagem? Colossenses capítulo 3. Carta aos Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tem misericórdia de mim, eu não sou nada, eu só sou um instrumento falante. Que o Senhor possa usar a minha vida apesar de mim, para que o Teu recado seja passado para o Teu povo. Que o nosso coração seja uma terra boa para receber a semente da Tua palavra. E nós repreendemos agora em nome de Jesus toda distração, todo pensamento, todo engano do coração, toda preocupação, para que a gente aproveite esse momento e aprenda a Tua palavra, não por aprender, olha, eu sei que está em Colossenses, mas que a gente possa viver, encarnar a Tua palavra viva em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Uma vida a gosto de Deus é aquela que coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, e quem coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, procura as coisas do alto. Uma vida a gosto de Deus é a vida que procura as coisas do alto. O apóstolo Paulo não está escrevendo para não crentes, ele está escrevendo para crente. Então ele está dizendo, olha, vocês que já ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês que já se converteram, vocês que já receberam Jesus como único suficiente Salvador, eu tenho um recado para vocês. A partir do momento que vocês receberam Jesus, que vocês são filhos de Deus, agora vocês têm acesso, vocês têm vida em Cristo. Quando a gente se torna filho de Deus, a gente passa a ter acesso ao reino de Deus. Antes a gente não tinha esse acesso. Tem lugar que você não pode acessar sem senha. Tem ônibus que você não acessa sem cartão, sem o Rio Card. Tem empresa que você não entra sem crachá. Tem lugar que você não entra sem ser identificado. Você não entra em qualquer avião sem que o seu voucher, a sua passagem esteja ali com um códigozinho para você entrar. Para entrar no reino de Deus não é qualquer um.
Para entrar no reino de Deus, para ter acesso ao reino de Deus, eu preciso primeiro me tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus nos adota e nos traz, nos leva para a sua casa, o acesso para o seu reino. Agora que eu tenho acesso ao reino de Deus, eu posso conhecer aquilo que era mistério, o meu entendimento é renovado, e por essa razão eu posso buscar as coisas do alto. Eu não posso procurar coisa do alto sem ter contato com o alto. Eu não entendo muito de lei porque eu não sou advogado. Mas eu sei que polícia para entrar lá em casa tem que ter mandado. Ou estou errado, Pamela, pode entrar em qualquer lugar, mas tem um horáriozinho que tem que ter mandado, né? Apesar de que eu moro num lugar que... pastor entregando aonde mora, né, gente? Faz saudações, falete fogueteiro. Só não posso falar outra saudação, né? Vai que tem gente aí. Então, né? Mas tem que ter mandado. Para procurar coisa lá em casa, tem que ter mandado. Para você procurar o que está no alto, tem que ter acesso ao alto. Somente Jesus é esse acesso, para que você possa procurar as coisas do alto. Antes da salvação, a gente estava interessado nas coisas da terra, naquilo que a gente tinha alcance, mas agora eu posso procurar coisas do alto. Lembrando o seguinte, Deus está te dando acesso. Não significa que agora você pode procurar as coisas do alto. Está vendo? Deus está me levando. Deus vai botar isso na minha cabeça. Deus não vai botar nada na tua cabeça. Deus te deu acesso. Agora o trabalho é seu. De procurar as coisas do alto. Porque tem gente que fala assim, não, porque Deus tem que tirar esse sentimento. Meu querido, quem foi que colocou esse sentimento em você foi você mesmo. Não foi Satanás. Se foi Satanás, com uma expulsão já vai. Se foi Satanás que botou sentimento, é só botar a mão na tua cabeça. Sai dele. Sai. Tchau. E diabo sai por comando, por ordem. Eu tenho uma prima que antes dela se converter, ela já conhecia a palavra de Deus, mas ela não tinha se decidido por Cristo. Manicure. Trabalhando lá, mulher fazendo cabelo, fazendo unha. A mulher ficou incorporada dentro do salão de beleza. Aí minha prima falou assim, vocês não vão expulsar esse negócio, não? Cadê as crentes daqui? Eu tô com medo. Mas não é medo? Aí a pessoa demorada ficava, Aí ela, 2, 2, 2, 2, sai. Saiu assim, ó. Sai por comando. O demônio saiu. Ela falou lá, 2, 2, 2, 2, em nome de Jesus, sai. Saiu, gente. Então, se esse sentimento que você tem foi o diabo que colocou, vai sair. Uma mãozinha na cabeça, pode ser até por telefone, porque hoje a gente já expulsou o demônio pelo telefone. Vai sair. Agora, quem colocou esse sentimento? Foi tu? Foi uma mágoa que você guardou? Um ódio? Um rancor? Então quem quer tirar? Você. Esse vício, foi tu que começou? Quem tem que parar? Você. Esse gosto que você tem para algumas coisas, quem começou a gostar foi tu. Quem tem que mudar o hábito? Você. Mas antes a gente não tinha como resolver. Mas agora Deus me deu o acesso. Agora eu posso procurar as coisas do alto para resolver o meu problema. Por isso que a gente não tem que se meter no avanço espiritual de ninguém. Deus te deu a sua vida com seus probleminhas para tu cuidar. Tem hora que você vai avançar mais um pouco, porque você teve o entendimento, sua consciência foi renovada, então você vai avançar um pouco mais, então você vai procurar as coisas do alto, às vezes mais rápido do que o outro. Só que o outro, para fazer isso, ele tem tanto trauma, passou por tanta coisa, não dá para ficar comparando o avanço de vida espiritual com ninguém. Eu fui criado de um jeito, pai, mãe, em casa. Meu pai e minha mãe brigavam, eles não saíam de casa. Ficava bicudo algumas horas, daqui a pouco voltava tudo ao normal. Perdão, não sei o que e tal, vai para a igreja e tal. Normal. O que eu aprendi? Brigou em casa, resolve em casa. Mas eu casei com a Angélica, que a realidade não era uma família funcional, pai, mãe. Era mãe, tia, avó. Porque os homens, ó. O que minha esposa entendeu? Homem, vai embora. Eu não posso comparar o meu jeito de olhar a família do jeito da Angélica.
E como eu casei com ela e ela casou comigo, a gente precisou o quê? Ajustar as visões. Aí nesses 11 anos de casamento, né, amor? Graças a Deus, né? Porque a gente se ajustou. A gente tem que se meter na vida de ninguém, na vida espiritual de ninguém. Deus já te deu a sua. Sabe como é que você, entre aspas, se mete na vida de alguém? Dá o evangelho para ela, prega o evangelho com a tua própria vida. Aí quando ela estiver mal, você abraça. Quando ela estiver ruim, você acolhe. Aí é aquilo que Jesus fala, né? Estive fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, estive preso e foste me vestir, eu era estrangeiro e vocês foram me acolher. É isso. Quer se meter na vida de alguém? Se meta abençoando. Se meta abraçando. Se meta orando. E agora, os probleminhas, você resolve os seus. Por isso que Jesus não deixa de se meter na vida de ninguém. Quer consertar a vida do outro? Tira a trave do teu olho primeiro. A vida a gosto de Deus, às vezes é um pouco complicada. Buscar as coisas que são do alto. Deus te deu esse acesso. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, mantenham o pensamento nas coisas do alto. O que é manter o pensamento? Essa expressão em grego significa dirigir minha mente para um objetivo. Ou também outro tipo de expressão que sai dessa palavra aqui, dessa frase em grego. Trazer à ação aquilo que eu estou pensando. O Novo Testamento foi escrito em grego, então a gente tem que ir lá no original para saber o que é. O que Paulo está dizendo? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Ou seja, se você procurar pelas coisas do alto, você também irá se comportar conforme as coisas do alto. Mas se você mira o seu pensamento para as coisas dessa terra, o seu comportamento vai ser pautado naquilo que você enxerga aqui na terra. Todas as nossas atitudes, antes de se concretizarem fisicamente, elas começam na mente. Por isso que ele fala, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto, para que as ações de vocês revelem aquilo que vocês estão pensando. Então, se o que vocês estão pensando está vindo do alto, parabéns, a vida de vocês vai ser uma grande bênção. Mesmo que vocês estejam passando por dificuldade financeira, problema no casamento, e etc., você vai conseguir atravessar por isso. Agora, quando você mantém o seu pensamento nas coisas da terra, o que vai acontecer aqui na terra? Você vai viver de acordo com as coisas da terra. Você vai viver de acordo com as circunstâncias. Agora eu pergunto, o que você anda mantendo no teu pensamento? Aquilo que você fica pensando demais vai virar realidade. E não é praga isso não, estou jogando praga não. Você acaba fazendo, você acaba cometendo. Cuida da sua cabeça, há uma guerra na tua cabeça. Eu aprendi com um grupo que eu participo, que o pastor também é discipulado, glória a Deus, não desistiram de mim. Tem meus discipuladores, que me escutam minhas questões, minhas reclamações. E aí um deles falou comigo, Daniel, você tem 18 segundos para repreender o pensamento e mudar o seu pensamento. Vem um pensamento, você percebeu que aquele pensamento não é de Deus, coloca ele cativo em obediência ao Senhor, na hora. Por isso que é bom gravar versículo, memorizar versículo, tu recita na hora. Aí tinha às vezes coisa que passava na minha cabeça, falei, eu acho que vou fazer isso aqui. Quando eu chegar em casa vou fazer isso aqui. Não sei o quê. Epa, Romanos 13:14 diz, não fiquem revestivos do Senhor Jesus Cristo, não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Epa, me revestir de Jesus. Não posso ficar premeditando o que eu vou fazer por causa do desejo da carne. Volta. O que você anda colocando no teu pensamento? Está com raiva de alguém? Começa a mudar o pensamento. Senhor, eu acho que essa pessoa entrou no meu caminho, é para eu ser mais parecido contigo. Muda a perspectiva das coisas. Você vai agradecer pelos seus algozes. Estou falando até bonito agora. Você vai agradecer. Tem gente chata do teu lado, agradeça. Oh Deus, em vez de você orar, eu ensinei aqui o devocional na escola de oração. Primeiro você começa com a oração do desabafo. Fala tudo que você está sentindo para o Senhor. Eu já orei, eu oro assim direto, gente. Eu começo meu devocional assim, Senhor, hoje minha vontade é essa. Hoje eu quero quebrar uma janela. Hoje eu quero fazer isso. Hoje eu não sei o que. Aí depois eu vou para a Bíblia, oro, leio, canto um louvor. Depois eu faço a minha oração de acordo com aquilo que o Senhor falou na palavra dele. Então quando você lembrar de uma pessoa que te perturbou muito, te irritou muito, muda a sua oração. Senhor, essa pessoa tinha uma vontade de... Oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque essa pessoa me ensina a ser mais parecido com Jesus.
essa pessoa me influencia a agir com tanta rapidez na minha imitação contigo, que eu não tenho só que agradecer. Se não fosse essa pessoa insuportável, opa, esse ser que o Senhor criou, maravilhoso, imagem e semelhança do Senhor, quem sou eu para falar mal de tu, não é Deus, mas essa criatura que está com os probleminha, ah, Deus, muito obrigado, porque agora eu estou parecendo mais contigo por causa dela, valeu, diabo, tu que usou essa pessoa para me perturbar, achou que ia me tentar, bonitinho, meu querido, tu não é criativo, muda, busca as coisas do alto. Como é que Jesus lidava com a inveja? Com os perseguidores? Com a galera que queria acabar com o ministério dele? Como? Ele ficava lá batendo boca? Ele ficava lá perdendo tempo? Ai, você é Beelzebu, você deve curar por Beelzebu. Ele já sabia quem ele era. Ele era o filho amado a quem o pai tinha prazer. Eu tenho que colocar no meu pensamento quem eu sou. Eu aconselhei uma pessoa esses dias. Eu falei, olha, você me falou o que você acha de você, você me falou o que a sua mulher acha de você, você me falou, você está ouvindo o que eu estou falando de você, mas você já parou para pensar naquilo que Deus está falando de você? Abre a tua Bíblia em Efésios 1. Aí, era para a pessoa abrir, tá? Mas se você quiser fazer esse exercício, eu acho que eu tenho meu resumo aqui no meu celular, ó, vocês me inspiraram a fazer isso. Efésios 1, calma aí. Que eu fiz uma colinha aqui. Eu sei que tem ali, mas eu não vou ler tudo, porque é bem grande. Mas eu fiz uma colinha para a pessoa. O resumão do que está escrito em Efésios 1. Ah, celular, você não vai me ajudar, mas tudo bem. Pode colocar no versículo 3 aí, por favor. Olha lá. Você pode anotar, Efésios 1, do 3 ao 14. O que Deus diz sobre mim. O apóstolo Paulo vai falar vários versículos, mas eu consegui tirar essas características desses versículos. Eu sou abençoado, eu sou escolhido, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou perdoado, eu sou povo de Deus, eu sou unido com Cristo, eu sou propriedade de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não fez isso por pena, mas ele fez isso com autoridade porque ele quis fazer. E são essas coisas que eu tenho que colocar na minha cabeça. Quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Lamentações, capítulo 3. O que eu ando carregando na minha cabeça? Eu preciso coordenar os meus pensamentos, depende muito de mim. Uma vida a gosto de Deus é quando eu passo a coordenar os meus pensamentos para as coisas do alto. Quando o meu pensamento muda, as minhas vontades passam a mudar. Mas como é que eu faço para mudar esse hábito? Jesus mantinha uma vida de oração de madrugada. Às vezes o que está faltando na sua vida é uma vida de oração. Porque na oração você para falar, mas também você para refletir. É a hora de você ouvir o que o céu está dizendo sobre você, e aí você decide o que você vai guardar na cabeça. Quando eu ensinei sobre devocional, eu não estou falando assim, nossa, o pastor ensinou devocional como se eu não soubesse. Gente, eu fiz isso porque as pessoas pediram. Eu tenho meu jeito de fazer devocional. Eu começo já, Senhor, papo reto. É desse jeito. Não tem hora que não dá para assim, Senhor, isso infinita bondade, tu que está sentado no trono, recebendo a glória e a honra dos querubins e serafins. Não. Senhor, corre aqui, está difícil. Oração do desabafo. Eu coloco para Deus tudo que está na minha cabeça. De ruim, de bom, até os pecados. E eu não tenho vergonha de falar, não. Falo com Deus mesmo. Senhor, hoje eu estou com vontade de olhar isso, de acessar esse site. Eu estou com vontade de ouvir essa música. Eu estou com vontade de falar. Eu estou com vontade de mandar aquela pessoa tomar aquele lugar. Eu falo, gente. Eu estou com vontade hoje de ficar sozinho, estou com vontade hoje de me explodir, eu estou com vontade de fazer um monte de coisa, está aqui a minha lista, hoje eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou complexado. Você fala para Deus tudo que está no seu pensamento. E quando você está falando, você está esvaziando, você está tirando. E aí quando eu termino de falar, eu não saio do meu devocional com isso, porque se eu sair do meu devocional só com isso, esses pensamentos vão voltar tudo de novo. Eu estou com vontade de mandar aquela pessoa tomar aquele lugar.
que eu faço depois? Eu boto um louvor para acalmar. É meu maior prazer te adorar, Senhor. Fico ali. Digno é o Cordeiro de receber. E tem dia que eu não estou com vontade de cantar, não. Senhor, eu não estou a fim de cantar também, não. Quero louvar nada. Vou nada. Quero louvar nada. E aí o que eu faço? Eu boto o YouTube para cantar. Coloco o YouTube lá, hoje, se alguém vai louvar por mim. Deixa o cantor louvar. Aí fica lá cantando, daqui a pouco eu canto junto. Passou o momento de louvor, vou para a palavra. Pego ali o meu plano bíblico, um salmo, começo a orar em cima daquilo, e às vezes eu prego para mim mesmo dentro de casa. Nessa hora, cadê os pensamentos que estavam me azucrinando na minha mente? Cadê? Já meteram o pé. Cadê aquela vontade esquisita que apareceram? Saíram. Porque eu dei lugar para o pensamento certo, para as coisas do alto. Você pode repetir isso comigo agora? Vamos lá? Uma vida a gosto de Deus é quando eu procuro as coisas do alto. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Fala com o Senhor agora aí o desabafo. Mas cuidado com o tom da tua voz aí, vai que o pessoal do lado escuta. Faz o seu desabafo aí na mente. Ah, Deus, está complicado. Deus, minha família. Deus, o ministério. Deus, minha casa. Meu trabalho. Fala com Deus, Senhor, eu me preocupo tanto com isso. Eu me preocupo tanto com a opinião dos outros, eu me preocupo tanto com o dinheiro, eu me preocupo tanto com a minha reputação, eu me preocupo tanto com isso, com aquilo outro, mas eu quero me preocupar com aquilo que vem do alto. Eu quero procurar as coisas que são do alto. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tantos pensamentos, mas a Tua palavra diz que a gente tem que manter os nossos pensamentos em Ti. Ah, Senhor, que atitudes eu tenho demonstrado, que pensamentos têm se transformado em atitudes físicas, Senhor. Peça para Deus te mostrar. Essa atitude que você tem e você sabe que não é de Deus, por que que ela ainda existe? Existem então pensamentos que te contribuem para que essa ação seja executada. Que pensamentos você tem guardado que fazem você agir dessa forma? O que você mantém na sua mente que não é do alto, que faz você ter atitudes que não são parecidas com as atitudes de Jesus? Ah, Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Pai. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um aqui. A gente quer ter uma vida a gosto de Deus, do jeito que o Senhor gosta, do jeito que o Senhor tem prazer. A gente não quer ter uma vida de acordo com a nossa vontade, mas a gente quer ter a nossa vida do jeito de Deus, e para isso a gente tem que procurar as coisas do alto. E nessa mensagem eu creio que muitas pessoas aqui, até eu, estão avaliando atitudes e pensamentos que não foram encontrados no alto. Mas nós pedimos a sua ajuda, Espírito Santo, porque esse trabalho é nosso. É um milagre por coparticipação. O Senhor já nos deu acesso, o Senhor já nos deu a chave, o Senhor já nos deu o caminho, o Senhor já nos deu palavra, o Senhor nos deu as armas espirituais, o Senhor nos deu disciplinas espirituais como oração, jejum, ação de graças, louvores. O Senhor já nos deu do Teu Santo Espírito, mas às vezes está faltando um esforço nosso, uma atitude nossa, um autocontrole, um domínio próprio. Mas nós clamamos nessa noite, Senhor, queremos procurar as coisas do alto, para ter uma vida a gosto de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Jesus.